Amém. Você pode abrir comigo sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1. Hebreus 12, 1. Já há alguns dias esse texto fala ao meu coração e eu espero que o Senhor possa ministrar algo sobre nós hoje. Amém? Vamos lá, Hebreus 12, 1. Diz o seguinte: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Amém? Senhor Jesus, que a sua palavra, Deus, santa e poderosa, venha ministrar os nossos corações, tocar as nossas vidas, Deus, e falar conosco. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, e o nosso desejo é que o seu Santo Espírito, Deus, continue, Deus, agindo em liberdade nesse lugar, ministrando aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Senhor Jesus. Vem, Deus, vivificar as palavras que serão ditas nesse lugar. Vem, Deus, fazer obras, Deus, de restauração nesse lugar. Esse é o nosso desejo essa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a epístola de Hebreus, ela foi escrita num momento muito específico do povo, de um povo cristão. Ela foi escrita para um grupo de pessoas que eram judeus e haviam aceitado a Jesus, haviam se convertido a Jesus. E por conta de problemas que eles estavam vivendo pelo lado de fora, muitas perseguições, muita dificuldade, muita coisa acontecendo, e havia neles uma esperança de um retorno muito breve de Jesus, de um retorno muito rápido de Jesus. Então, eles estavam vivendo dificuldades, e à medida de que eles iam vivendo essas dificuldades, percebendo que, na expectativa deles, o Senhor Jesus estava demorando, eles estavam esmorecendo na fé, estavam perdendo a fé. Então, a carta, que ninguém sabe quem é o autor, muitos teóricos vão dizer que é Paulo, mas não tem uma certeza, pode ter sido Paulo, pode ter sido Apolo, pode ter sido outras pessoas, mas a gente não arrisca quem escreveu Hebreus, mas escreveu com a intenção de vivificar a fé daquelas pessoas que estavam, por causa das circunstâncias que estavam vivendo, esmorecendo na fé. É por isso que o livro de Hebreus, ele começa e ele vai apresentar a pessoa de Jesus. Ele começa apresentando a pessoa de Jesus e vai mostrando que o Senhor Jesus é sacerdote superior a Moisés, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele fala a respeito das perseguições ali, entre os capítulos 9 e 10. O capítulo 11, nós vamos até citar ele um pouco hoje, é um capítulo da fé, o capítulo que trata sobre fé. E no capítulo 12, nós estamos lendo aqui o escritor dizendo: portanto, depois no capítulo 11 falar a respeito de fé, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Nós vamos eliminar aquilo que nos impede, o pecado que nos assedia, e vamos correr a nossa carreira, fixando os nossos olhos, deixando os nossos olhos fixos na pessoa de Jesus. Então, dentro desses dois versículos, dentro desse início do capítulo 12 de Hebreus, nós vamos começar a pensar algumas coisas, alguns elementos desses versículos, e entender verdades para as nossas vidas. Amém? Então, não fecha a tua Bíblia, não desliga aí o teu aplicativo, deixa aí a Bíblia aberta em Hebreus 12, 1 e 2, porque nós vamos ficar voltando nesse texto o tempo todo para dele tirar verdades e elementos que o Senhor tem para trabalhar conosco hoje. Amém? Você está comigo? Amém. Então vamos lá, primeira coisa, volta aí no verso 1, Hebreus 12, 1, e você vai olhar o seguinte, quando o escritor fala: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Nós vamos falar em primeiro lugar sobre a corrida que nos está proposta. Essa é a primeira coisa que nós vamos trabalhar.
ele está fazendo uma referência a algo que era comum para aquelas pessoas, que eram os jogos públicos. Ele está falando de uma atividade esportiva, literalmente, de atletas que correm uma corrida e que no fim eles vão ou não receber um prêmio. Ele está falando, está trazendo um elemento cotidiano comum e colocando para aquelas pessoas. Mas a referência do escritor aqui é a respeito da carreira cristã, da corrida cristã, da jornada cristã que cada um de nós temos. E é especificamente dessa jornada, dessa corrida, que nós vamos trabalhar hoje. Mas para a gente entender todo o contexto, é legal a gente sempre pensar na vida cristã tendo 3 elementos principais, 3 elementos importantíssimos para todos nós. E a gente precisa não só entender, mas distinguir cada um desses elementos na nossa vida. Amém? Olha só, Jesus ele é para nós porta, caminho e destino eterno. A gente precisa entender essas 3 coisas. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 24, nós lemos um momento em que o Senhor fecha uma porta para o homem. Lá em Gênesis 3, 24, você vai ver Deus colocando 2 querubins no jardim, uma espada flamejante que ficava andando de um lado para o outro, impedindo o acesso à árvore da vida, impedindo o acesso à eternidade. O homem está proibido, nós estamos impedindo, fechando uma porta de acesso à eternidade. Por quê? Porque o homem agora está contaminado pelo pecado. Só que o que a gente lê, e eu costumo chamar o capítulo 3 de Gênesis o capítulo da nossa tragédia, porque o pecado é uma tragédia. Não só para nós, mas para as futuras gerações. Saiba que, a gente falou de filhos, que os pecados que nós cometemos, as coisas que nós não corrigimos, com certeza refletirão nas nossas futuras gerações, nos nossos filhos. Os erros que um pai se escusa em corrigir, respingam nos seus filhos. O pecado é uma tragédia. Só que depois de Gênesis capítulo 3, nós começamos a ver em cada movimento de Deus, em cada lei de Deus, em cada homem que Deus levantava, em cada coisa que Deus fazia, uma intenção redentora da parte de Deus. Deus tinha a intenção de redimir o homem. E ele já mostra isso desde Gênesis capítulo 3. Quando a gente chega em Mateus capítulo 24, capítulo 27, verso 51, depois do último suspiro de Jesus na cruz, lá naquele momento nós vamos ler sobre o véu do templo que foi rasgado. Naquele momento ali, Deus está abrindo a porta que outrora havia sido fechada. Ele está agora permitindo o acesso do homem à glória dele, porque antes aquele véu simbolizava isso. Ninguém passava por trás daquele véu aonde estavam os elementos que representavam a presença e a glória de Deus, a arca. Ninguém acessava aquele lugar, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, que acessava aquele lugar para falar com Deus em nome do povo. Mas um indivíduo comum não acessava aquele lugar. Quando Jesus morre, esse véu se rasga de cima a baixo. E isso tipifica a abertura da porta. Uma porta foi aberta para todos os homens. Vocês, é como se o Senhor estivesse dizendo, pronto, aquela porta que eu fechei em Gênesis 3, agora eu estou abrindo aqui para vocês. Todos vocês podem entrar por essa porta e se relacionar comigo diretamente. Então Cristo é uma porta. E quando nós passamos por essa porta, nós temos acesso a bem-aventuranças, a coisas que são maravilhosas e que jamais nós conseguiríamos acessar com a força do nosso próprio braço. Então, se tem alguém nesse lugar hoje que ainda não acessou essa porta, que ainda não passou essa porta, ou que passou e depois deu uma voltadinha, entendeu? Passou e voltou, deu uma desviadinha. Cristo abre uma porta que nos dá acesso a bem-aventuranças, coisas que são espetaculares. Primeiro, nós nos tornamos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Entende quem nós éramos? Sujos, pecadores, destinados ao inferno, à morte eterna. E Ele agora nos põe na posição de filhos dEle. E não só filhos, mas co-herdeiros com Cristo da promessa. Consegue entender isso, essa maravilha? E tudo isso nós temos ao passar por essa porta. Cristo é, em primeiro lugar, uma porta.
Só que além da porta, além da entrada e dessas bem-aventuranças, eu me torno filho, agora eu sou co-herdeiro, lá na frente tem um terceiro elemento. O primeiro é a porta, e o terceiro elemento é o destino eterno. Cristo provê para nós destino eterno. Nós um dia estaremos diante do Senhor, e esse dia será para sempre. Amém? Se você for comigo para apenas escutar João 17:3, vai estar escrito assim: e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Às vezes eu fico pensando assim, como que vai ser a vida eterna? O que nós vamos ficar fazendo eternamente, né, aqui? E o que a gente vai aprontar? O nosso Deus é uma fonte inesgotável. Todos os dias, por toda a eternidade, nós vamos olhar para o Senhor e ver nele algo que antes não havíamos visto. Por toda a eternidade. Então esse é o nosso destino eterno. E quem proveu isso para nós? Cristo. Cristo é porta. E Cristo é e fornece para nós destino eterno. Agora, entre a porta que Cristo é e o destino eterno que Ele provê, existe uma corrida, uma carreira, um caminho, uma jornada. E é justamente sobre essa jornada que o escritor aos Hebreus está dizendo. Nós não podemos perder a esperança a respeito dessa jornada. Todos nós passamos por uma porta, quem não passou pode passar hoje, amém? E agora nós vamos acessar um caminho que vai nos levar para um destino eterno. E é essa jornada que é importante. E é nela que todos nós estamos. Jesus, em Mateus 7,13, ele fala a respeito disso. Mateus 7,13 é um versículo bem famoso. Quando o Senhor está falando da porta. Mateus 7,13, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Verso 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram, os que a encontram. Agora presta atenção no 14, como é estreita a porta e apertado o caminho. Tem uma porta e tem um caminho. E ele termina dizendo, que leva aonde? A vida. Percebeu os três elementos? Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz ao destino eterno, a vida. E onde nós estamos nesse momento? Nesse caminho, nessa jornada, que é difícil, que é tribulosa. E existem lá no texto de Hebreus 12, alguns elementos importantes para a gente pensar a respeito dessa jornada. Amém? Está aqui, você me entendeu? Então volta lá, Hebreus 12, 1. Vamos ler esse texto várias vezes. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Sobre a corrida a gente já entendeu. Agora voltando, ele está falando sobre dois elementos que podem nos impedir de correr essa corrida. Ele fala dos pecados e dos pesos. Dois elementos. Leia esse texto em várias versões. Eu não encontrei uma versão em que a gente encontra o seguinte: vamos nos desembaraçar do peso do pecado e vamos correr a nossa carreira. O escritor não está falando do peso que até existe e que vem por causa do pecado. Ele não está falando só disso. É uma adição que tem ali. Ele está falando, nós precisamos nos desvencilhar, nós precisamos nos libertar dos pesos e dos pecados. Em outra versão, na revista e ampliada, vai dizer, nós precisamos nos desvencilhar dos pesos e do pecado que tenazmente nos assedia. Então ele fala de dois elementos que são capazes de nos atrapalhar durante a jornada. Quais são eles? Os pesos e o pecado. Vamos começar pelo pecado. Vamos tratar a respeito do pecado, que é uma das coisas que nessa jornada pode nos atrapalhar. Vamos entender algo. Pastor Hernandes Dias Lopes, falando
a respeito do pecado, ele fala sobre 3 elementos do pecado: o poder do pecado, a influência e a presença do pecado. Fala sobre esses 3 elementos: poder, influência e presença. Todos nós pecamos, Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Então quer dizer que a paga do pecado, aquilo que é merecido ao pecador, como o salário é dívida para o empregado, aquele que peca precisa receber a paga pelo pecado, que é a morte. Certo? Mas Cristo na cruz nos livrou do poder do pecado, em primeiro lugar. O pecado não tem mais poder sobre nós, sobre o homem. Por quê? Porque Cristo Jesus um dia morreu na cruz e abriu uma porta para nós. E nós passamos por essa porta. E o pecado não tem mais poder sobre nós, sobre mim e sobre você. Em Romanos 8, no verso 1, nós vamos ler lá que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. O problema do pecado, o poder dele sobre nós, foi resolvido. Não há poder do pecado sobre nós. Agora, haverá um dia, o grande e terrível dia do Senhor. Essa expressão é o máximo, porque é o grande dia para os que creem e um terrível dia para aqueles que não creem. Então é tudo junto na mesma expressão, o grande e terrível dia. Para um vai ser massa pra caramba, para os outros vai ser desesperador e terrível. O grande e terrível dia do Senhor. Nesse dia, quando os céus se rasgarem, quando o Filho do Homem descer e cumprir em nós, e cumprir aquilo que nós estamos tanto esperando, o seu retorno, a sua volta, quando ele vier, então ele vai nos livrar da presença do pecado. Não haverá mais pecado. Por quê? Porque agora nós estaremos diante do nosso Deus. E eternamente o conheceremos. Então nós seremos livres de uma vez por todas da presença do pecado. Mas enquanto isso, nós somos livres do poder dele. Um dia estaremos livres da presença dele. Mas na nossa jornada, nós precisamos trabalhar com a influência do pecado. Ele não tem poder sobre nós, mas nós precisamos pensar a respeito da influência que o pecado tem. Porque os tentáculos do pecado tentam nos derrubar durante a nossa jornada. E se nós não abrirmos os olhos, nós vamos cair. Então nós somos livres do poder, um dia estaremos livres da presença, mas agora, na jornada, nós precisamos nos preocupar com a influência dele. Se você for para Tiago, capítulo 1, Tiago vai falar, Tiago 1,14, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Cada um de nós, dentro de si, tem uma cobiça. Em outras versões você vai ler desejo. Cada um de nós é tentado em um nível e para um certo tipo de desejo. Cada um de nós. E se nós alimentarmos esse desejo, o texto está dizendo que o resultado disso vai ser o pecado. E o pecado não vai produzir outra coisa a não ser aquilo que ele é capaz de produzir: morte. Então, se nós não nos atentarmos, os tentáculos do pecado vão nos derrubar. E aqui vale um lembrete, algo que por várias e inúmeras ministrações aqui você tem ouvido. A graça não nos fornece uma carta branca para o pecado. Quem pensa desse jeito, quem pensa dessa maneira, está cuspindo no sacrifício do Santo de Deus. Está menosprezando, diminuindo o que Jesus fez na cruz. Se a graça me permite pecar, porque afinal de contas Ele já me perdoou até dos pecados que vou cometer, então, estou tranquilo, vou viver tranquilo,
não preciso tanto me preocupar com essas regras, ou tanto me preocupar com a questão da santidade. Nós estamos no tempo da graça, afinal. Esse tipo de pensamento, a gente fala muito, pode parecer chato, mas são coisas que estão se alastrando no meio das igrejas. E tem gente que acredita que pode viver assim, e que acredita que vivendo assim, vai chegar diante do Cordeiro de Deus, quando ele retornar, e convencê-lo de que estava certo. O problema é que as pessoas criam um Deus para elas, e esperam que esse Deus delas retorne. Quem vai retornar é o Cordeiro de Deus, furioso para cumprir aquilo que ele precisa cumprir, no grande e terrível dia dele. Tomara que seja grande para todos nós esse dia, para a gente chegar diante dele e ele nos conhecer. Amém? E qual que é a solução para isso então? Como que eu vou me livrar desse assédio do pecado? Como é que eu vou conseguir fazer isso? O próprio Tiago, no capítulo 1, depois de falar sobre o desejo e o produto do desejo, que é o pecado, no verso 22, ele vai dizer o seguinte, Tiago 1, 22, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ele dá a resposta. Não tem outro caminho, e não tem nenhuma novidade. Relacionamento com o Senhor. É o único jeito da gente se livrar da influência do pecado. É a única maneira. Relacionamento com Jesus. Como que um casal de jovens, em um mundo que banaliza o sexo, consegue conceber a ideia de que não farão sexo antes do casamento? Quem vai convencer? No auge dos hormônios, da doideira? Quem tem poder para convencer, senão a santa palavra de Deus? Proximidade com o Senhor. A proximidade com o Senhor mostra, se eu tocar numa mulher que não é minha esposa ainda, eu peco. Entende? Essas coisas, elas são tão normais em certos ambientes, mas quando a gente abre a sã doutrina, a gente abre a palavra, a gente começa a ler e ver histórias, como daquela profetisa em Lucas, que viu o Senhor Jesus como menino, e quando o texto fala dela, fala que ela era uma mulher, e usa uma expressão a respeito dela, e essa expressão no original grego dá a entender que ela foi virgem até que se casou e se tornou viúva. E ela era uma mulher de Deus, que viu o Senhor Jesus. Essas coisas têm que falar com a gente tem que olhar e tem que entender, está vendo? Santidade ao Senhor. É só no relacionamento com o Senhor que nós vamos entender essas coisas. É só na proximidade com o Senhor que nós vamos entender essas coisas. Que nós vamos entender que o pecado produz tragédia e morte, e que nós precisamos nos livrar e estar longe deles. Tem um livro, importantíssimo esse livro, e eu acho que todo cristão deveria ler, porque tarde do pleno avivamento, Leonard Ravenhill vai dizer o seguinte: aquele que não ora, peca, mas aquele que ora e faz da oração o seu estilo de vida, para de pecar. Forte o que ele está dizendo. Mas por que ele está falando isso? Porque oração é relacionamento. Aquele que se relaciona, aquele que se aproxima do mestre, inevitavelmente se distancia das sujeiras desse mundo. Então ele para de pecar. É isso que ele está querendo dizer. Então a primeira coisa que pode nos atrapalhar na jornada é o pecado. E nós precisamos nos desvencilhar do pecado. E aí, meu irmão, nesse momento, só você e só eu posso sondar o meu coração e ver aquilo que precisa ser transformado e me arrepender. Só você pode sondar o seu coração e ver o que precisa ser transformado e se arrepender. Entendendo que um dia todos estaremos diante de Deus e haveremos de prestar contas a Ele. Isso não é para gerar medo em nós, mas é para gerar um senso de responsabilidade. Amém? Primeiro desafio para a jornada, os pecados. Segunda coisa que o escritor coloca, ele não colocou só o pecado. Tem outra coisa que atrapalha a jornada. Ele falou
Vamos nos livrar, ou nos desvencilhar, ou eliminar o que nos impede de prosseguir, ou em outras versões, os pesos. Ele está falando agora de coisas que não necessariamente são pecado, que não necessariamente são atos errados que nós cometemos, mas são pesos que atrapalham a jornada, coisas que atrapalham a gente a caminhar, entulhos que nós insistimos em colocar nos ombros e caminhar com eles. Pensa um maratonista, alguém que vai correr lá, uma maratona, 42 quilômetros. Cadê o Rafael? Está ali. Maratonista, 42 quilômetros. Pensa, Rafa, você vai começar a maratona. E ele começa a correr. Treinou, não treinou? Tem que ter treinado. Ninguém é louco de começar um negócio desse. Eu, por exemplo, 2 quilômetros, senta. Mas o Rafa correu, 42. Agora pensa, ele começar a maratona, carregando em cada uma das mãos um halter, um peso de 20 quilos, em cada uma das mãos. E ele vai correr 42 quilômetros. E vai. Com a mentalidade de ser competitivo. Não, eu vou ser competitivo. O que é isso, irmãos? Loucura. Porque não tem como. Ele pode terminar os 42 quilômetros? É impossível que termine? Não, não é impossível. Mas precisava carregar os 2 pesos? Não precisava. O escritor está falando de coisas, de pesos que nós insistimos em carregar, em levar na jornada. Sabe do que eu estou falando? Culpas, prisões do passado, mágoas, rancores, ofensas, injustiças vividas. É coisas que lá atrás aconteceram, mas que nós insistimos em hoje carregar. E esses pesos nos ombros dificultam a jornada. Tornam as coisas mais difíceis. Sabe por quê? Porque carregando esses pesos, primeira coisa, nós vamos nos tornar mais lentos, menos capazes, menos dispostos, mais frágeis, mais intolerantes, menos resilientes e muito próximos de um colapso completo e total. A pessoa carrega tantos pesos nas costas, que acaba que os outros que estão ao seu redor começam a tomar e receber algumas pauladas, não porque fizeram algo, mas por causa dos pesos que aquele indivíduo carrega, porque ele se torna mais intolerante, mais cansado. E nós não precisamos carregar esses pesos, porque os pesos atrapalham a jornada. Quer alguns exemplos? José. Tinha família. Qual foi o erro de José, irmãos? A Bíblia não atribui pecado a José. Mas qual que foi um erro que ele cometeu? Ele era imaturo. Não é imaturidade, não é erro, né? Mas na sua imaturidade, ele abria a boca demais. Porque era imaturo. Olha o que meu pai me deu. Sonhei, você estava tudo no meu joelho, ajoelhando diante de mim. Imaturo. Mas tá, beleza. Foi vendido como escravo, uma terra que não é sua. Nós não lemos em momento nenhum na narrativa de Gênesis, José ajoelhar dizendo, Deus eterno, o Senhor vai colocar aqueles caras na minha frente de novo. E eu me vingarei deles. Não. Entra na casa de Potifar. As tragédias não impediram que ele trabalhasse bem. Trabalhou tão bem que era chefe na casa. De novo foi injustiçado. A gente não lê na Bíblia, ele lá na prisão, Deus mata aquela sem vergonha. Prosta aquela mulher de doença, Jesus. Não, a gente não vê José orando assim. Mas quando ele estava lá, Gênesis 45, 5. Governador do Egito, posto lá por Deus. Todos os irmãos dele estão na frente dele. Depois de Faraó, era ele. O que ele podia ter feito? E no texto de Gênesis 45 a gente lê, ele se revela, eu sou José, vosso irmão. O que ele podia ter feito? Agora vocês vão comer o pão que o diabo amassou. É hoje que Deus me deu. Quem me viu passar na prova, irmão? Ihu! Deus colocou vocês aqui agora, vocês vão ver. Não, ele disse, ei, não carreguem peso. Olha o que ele fala.
Foi para a liberdade, foi para a vida que Deus me enviou à frente de vocês. Um homem que decidiu caminhar, jogando o peso da injustiça fora, jogando o peso da traição fora. Você acha que ele não teve raiva quando ele viu aqueles meninos, os irmãos dele? É óbvio, ele não tinha sangue de barata, mas ele havia entendido. Se eu ressuscitar os pesos aqui agora, eu vou pecar contra os meus irmãos, e eu vou condenar toda uma geração. Deus me enviou para cá por um motivo. Um homem que entendeu a jornada, e que decidiu se desvencilhar dos pesos. E que foi profeta ainda. Quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos, porque vocês vão sair desse lugar. Consegue entender? Pedro. Irmãos, Pedro viu a pesca milagrosa. Pedro viu a sogra dele ser curada. Pedro viu. O que vocês riram? Só dei uma pausa para eu lembrar do outro. Pedro viu a filha de Jairo ser ressuscitada. Pedro estava no monte da transfiguração. Ele viu o Senhor em glória, o rosto do Senhor Jesus brilhando. Pedro viu essas coisas. Lembra quando um dos evangelhos termina dizendo: se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, não caberia em todos os livros. Pedro viu todas aquelas coisas, mas ele traiu o Senhor. Quando em alto e bom tom, para todos os ouvidos que estavam perto, ele disse: eu não conheço esse homem. Eu nunca vi esse homem. E o texto bíblico diz que ele esbravejava, ele xingava, dizendo: eu nunca vi esse homem. Agora eu quero que você pense o peso de culpa sobre Pedro, depois que a ficha caiu, do que ele havia feito. O peso de culpa que aquele homem carregava, porque ele também ouviu do Senhor Jesus: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele escutou do Senhor Jesus: você é uma peça fundamental, você é uma pecinha que vai ser muito importante na criação e na edificação da minha igreja. Eu acho que Pedro começou a pensar assim: fui uma pecinha muito importante, não serei mais. Vivi 3 anos e meio maravilhosos, mas eu joguei tudo isso no lixo. E quando você lê em Marcos 16, a narrativa do momento que Jesus ressuscita e tal, aquelas mulheres chegam lá, você vai escutar os anjos dizerem assim: ó, ele não está aqui, ele ressuscitou. Vai lá, vai dizer para o pessoal que ele ressuscitou. Diga também a quem? Pedro. Porque o Senhor não desistiu de Pedro. Porque nós não precisamos carregar os pesos das culpas. Mas mesmo assim, a gente lê um momento em João capítulo 21 que Pedro diz: vou pescar. Vou pescar. E pela 3ª vez, Jesus aparece para aqueles discípulos. E agora é aquele momento que Jesus vai olhar para ele e vai falar assim: você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Eu não desisti de você, cara. Tira esse peso de culpa dos seus ombros, porque ele já está pago. Você carrega a culpa? Tira esse peso de culpa dos seus ombros, porque ele já está pago. Pensa Paulo. Paulo foi quem endossou o assassinato de Estevão. O texto diz que Estevão estava sendo apedrejado e Paulo segurava a roupa dos assassinos, endossando aquilo que eles estavam fazendo. Pensa quantos pais, mães, tios, filhos foram presos e levados cativos sob as ordens de Paulo. Aí Paulo converte. Passam-se anos. Ele está pregando numa igreja, e aí tem que olhar no olho do órfão, cujo pai ele mandou prender. No olho da viúva, cujo marido ele mandou prender. E lembrar do passado tenebroso dele. Você consegue pensar isso? O peso sobre esse homem, ele podia ter desistido. Não sou digno disso. Mas aquele que está em Cristo, nova as coisas antigas, tudo se fez novo. Eu não sou aquele assassino, eu sou outro homem. Eu não me defino pelo que eu fiz, páginas horríveis, mas aquilo não me define mais. Em Cristo eu sou um novo homem. Tira os pesos do passado das costas. Meu querido, que pesos você está carregando? Lembra de Mateus 11:30?
O meu fardo é leve. Jesus promove leveza. Sabe o que é? Tem duas coisas que atrapalham a sua jornada: os pecados e os pesos. Hoje, eu e você podemos aqui, diante do Senhor, não diante de homens, colocar as duas coisas: tirar todos os pesos das costas e pelo arrependimento nos livrarmos do pecado e sairmos daqui prontos para uma maratona, prontos para uma corrida nova, prontos para sermos mais competitivos em um mundo que está em guerra. Consegue entender isso? Hoje eu e você podemos nos livrar dessas duas coisas. Amém? Hebreus 12:1. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Ninguém trilha essa jornada sem fé. É impossível trilhar essa jornada sem fé. E o capítulo anterior, o capítulo 11, é o capítulo da fé. E acontecem duas coisas no capítulo 11, que as duas são maravilhosas. A primeira coisa é que o escritor aos Hebreus define o que é fé. E a definição dele já deixa a gente, já quebra as pernas. Porque ele fala que fé é uma certeza no que espera, mas o que você espera você não está vendo. Mas você tem certeza. Então ele já deixa a gente um pouco tenso, porque confronta a nossa lógica a respeito de fé. Fé é uma esperança naquilo que você não vê. Em fatos, é uma convicção que você tem, mas você não tem nada palpável para estar convicto. Isso é fé. E aí depois que ele define isso, ele começa a falar de homens de diferentes épocas, em diferentes circunstâncias, que agiram com a fé que ele definiu no versículo 1. Homens que não tinham nada de palpável na sua vida, não tinha nada que fizesse o que fosse justo para eles caminharem, mas eles andaram nessa fé. E ele começa a citar todos esses homens, começa a colocar nomes, e vai colocando Abel, Noé, Abraão, e vai colocando todos os nomes ali para nós, e tem uma hora que ele fala, chega, porque se eu fosse continuar escrevendo aqui, tem muitas outras pessoas, e aí ele começa o capítulo 12 dizendo, portanto também nós, galera, que o nome não está aqui para trás, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E que testemunhas são essas? Todo mundo que ele citou no capítulo 11. Mas essa nuvem de testemunhas não quer dizer que você tem todos os antigos lá no céu, olhando como espectadores da sua vida e torcendo para que você faça as escolhas certas. Não é nesse sentido. Essas testemunhas são exemplos para nós. Os antigos são exemplos de fé para nós. E é isso que ele está dizendo. Diante de tamanhos exemplos de fé, o que nós vamos fazer? Vamos nos livrar dos pesos, do pecado e correr a jornada. Vamos nos livrar daquilo que nos impede. Vamos agir em fé. E aí é bonito ver quando Paulo, já quase morrendo, escreve para Timóteo, 2 Timóteo 4, verso 6, ele fala, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, ou seja, estou prestes a morrer, está próximo o tempo da minha partida. E aí um texto que todo mundo conhece, verso 7, combati o bom combate, terminei o quê? A corrida, terminei bem, Timóteo, guardei a fé, não no sentido de quem pega e põe no bolso, guardar, não, eu protegi a minha fé, ela está intacta, ao longo de toda a jornada, eu terminei a jornada, Timóteo, e ao longo de toda a jornada, minha fé está intacta, apesar dos pesares, apesar das guerras exteriores, apesar das guerras interiores, minha fé está intacta, Timóteo, estou indo para o céu. Consegue entender isso? Fé, ninguém trilha isso sem fé. Agora em terceiro e último lugar, você pode ficar de pé, por favor? Em terceiro e último lugar, olha o verso 2 de Romanos 12. Por isso, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fixando os olhos em Jesus. Deixa eu voltar no exemplo do atleta. Pensa um atleta. Alguém que decidiu que será campeão mundial em determinada modalidade.
esse indivíduo com o interesse da glória do pódio, não mede esforços. Ele não pensa no tempo que vai ter que treinar, no sacrifício que vai ter que fazer, no dinheiro que vai ter que gastar. Por quê? Os olhos dele estão fixos na glória do pódio. O problema da glória do pódio é que ela dura enquanto o hino nacional dura. Ela é efêmera. Presta atenção. A glória que nos está proposta é eterna. É eterna. Então, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que está de ruim no mundo. Não olhe para as guerras internas e desmorone. Fixe os seus olhos no pódio eterno proposto a todos nós. Corra a sua carreira. E um dia nós estaremos diante do nosso Senhor. E vamos poder dizer, como Paulo disse: terminei a corrida. Senhor, a minha fé está intacta. Amém? E eu quero ler com você um texto. Paulo está escrevendo para os irmãos de Corinto, e ele está falando como pastor, como mestre, como alguém responsável por aquelas pessoas. Feche seus olhos, querido, e escute esse texto. É um texto famoso, mas escute esse texto na perspectiva do que nós falamos. 2 Coríntios 4:8, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.